Bom dia pessoal, a paz do Senhor. Estamos aqui para estar gravando esse vídeo para a Escola Bíblica Dominical. O superintendente, o presbítero André, fez essa solicitação. Eu vou estar dando o tópico 2. Todos sabemos que estamos passando um momento difícil de reclusão devido ao coronavírus, mas nosso Deus está no controle de tudo. Creia que vai dar tudo certo, em breve estaremos juntos, tá? É a orientação do nosso pastor presidente Zé Pedro Teixeira, estarmos em casa, juntamente com o nosso pastor dirigente Carlos Felipe. Então, para os irmãos não ficarem sem a lição, estaremos fazendo esse vídeo, tá bom? Deus abençoe a todos e vamos para o tópico 2. Essa revista está falando, meus amados irmãos, sobre relacionamento, né? Então, primeiramente, eu anotei algumas coisas aqui, procurei no dicionário, que é bom a gente ter a definição. A definição de relacionamento é ato de relacionar-se, de estabelecer uma ligação, uma conexão com algo ou com alguém. No nosso caso, a gente vai estar falando de relacionamento entre pessoas, relacionamento interpessoal. Então, eu separei que existem vários tipos de relacionamento. Existe o relacionamento maternal, que é o relacionamento de mãe para com filho. Relacionamento paternal, que é o relacionamento de pai com filho. Relacionamento fraternal, que é a relação entre irmãos. E também como o nosso caso, que somos irmãos em Cristo Jesus, né? Então, existem vários tipos de relacionamento, relacionamento conjugal, relacionamento familiar, que é o que nos interessa nesse momento falar, né, que tem a ver com o nosso tópico, que é o cristão e a sua família, o tópico 2. Então, vamos entrar nessa parte. O que é um relacionamento familiar? É uma conexão, uma interação com os membros da família, ou seja, com o pai, a mãe e os filhos. É o relacionamento familiar, correto? Então, aqui na nossa revistinha diz assim, vou estar lendo. Importante que o relacionamento do cristão com a família seja considerado levando em conta a realidade que vivenciamos, nem sempre tão harmoniosa como o plano original e o que se deseja, e as orientações contidas na palavra de Deus. A importância da coerência. O termo coerência indica coesão, harmonia. O cristão é chamado a viver coerente, conduta em harmonia com os princípios bíblicos, nos quais cremos e anunciamos. Então, amados irmãos, aqui está dizendo com relação à coerência, que devemos ter o quê? Coerência nas horas das atitudes, nas horas de tomar alguma decisão. Devemos ter harmonia no meio, no seio da nossa família. E nós temos alguns versículos que o autor aqui disponibilizou. Eu vou estar lendo alguns, porque devido ao tempo não vai ser possível ler todos. Então eu separei aqui, ó. Tiago 2,14 diz: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras. Porventura a fé pode salvá-lo? Então, meus amados irmãos, no decorrer dos outros versículos, a gente vai entender o contexto, nós vamos ver que isso quer dizer que nós devemos o quê? Ser solidário com nossos irmãos, ser solidários com a nossa família, ser solidário no meio nosso cristão, da nossa igreja. Então, se algum irmão tiver algum tipo de necessidade, seja ela financeira, seja ela espiritual, nós temos que estar juntos, o ajudando. Se for espiritual, a gente vai estar orando. E também sempre orando, mas às vezes é necessário uma atitude prática, não somente espiritual, não somente de oração, mas uma atitude de você estar, de repente a pessoa está precisando de um alimento, está precisando de um dinheiro para comprar um remédio que é necessário para poder estar com a saúde legal. Então é importante estarmos atentos aos nossos irmãos, né? E os irmãos sempre tiveram a necessidade, procurar o pastor da igreja ou um irmão mais chegado, né? Como a Bíblia diz, né? Que há irmãos mais chegados que há amigos mais chegados que irmãos. Ou seja, então a gente está sendo solidário, ajudando um ou outro, né? Nas necessidades de cada um de nós, né? Principalmente os da fé, né? Que são os nossos irmãos em Cristo, né? Nossos familiares, que são pessoas próximas, enfim. E se você puder ajudar outras pessoas também, amém? E a outra parte que diz aqui é Mateus 23,3, que diz assim: Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas procedei em conformidade com suas obras, porque dizem e não praticam. Aqui essa palavra, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está falando a respeito dos fariseus e escribas.
Por quê? Eles pregavam uma coisa, mas eles não cumpriam aquela coisa, ou seja, colocavam um jugo pesado para o povo de Israel. Então nós temos que ter bastante cuidado, né? Não adianta você pregar uma coisa, falar uma coisa e não praticá-las. Então isso aqui que o nosso Senhor e Salvador deixa como instrução para nós. Dando continuidade. O próprio Cristo censurou os escribas e fariseus pela falta de coerência. A Bíblia alerta sobre a relevância de governar a própria casa, exercer piedade para com a sua própria família e que aquele que não cuida da própria família negou a fé. Entre muitas outras instruções, é preciso refletir sobre o nosso viver dentro de casa. Então, amados irmãos, dentro de casa nós temos que ter o mesmo viver que nós temos na igreja. Não podemos ter um modo de agir na igreja e na sua casa você lidar com a escolha de forma ríspida, você tratar a sua esposa, o seu filho mal, entendeu? E na igreja você se fazer meio que de bonzinho. Então nós temos que ter o mesmo viver dentro da igreja como em casa, é o que diz aqui a palavra de Deus. E aí nessa parte eu separei aqui um versículo que diz assim, 1 Timóteo 5, 4 e 8. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer a piedade para com sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Versículo 8. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, amados irmãos, como é que a gente pode ter uma atitude, como eu falei, dentro da igreja, de ser agradável, de ajudar as pessoas, de ser solidário, e com a sua própria família, com a sua própria parentela, a gente não demonstrar esse amor, esse carinho, esse zelo. Então isso aí, a gente fazer isso pelos nossos é agradável e bom aos olhos do Senhor. É o que diz a palavra. Vamos partir para o tópico 2.2. Quando a família não se converte, nem sempre a realidade consiste em todos os membros de uma família servindo ao Senhor. Perdoe, o título é Quando a Família Não Se Converte, meus irmãos. E diz assim, nem sempre a realidade consiste em todos os membros de uma família servindo ao Senhor. O cristão também é chamado a perseverar na fé em Cristo e no testemunho perante seus familiares por intermédio de sua conduta, dentro do lar e no convívio nas diversas ocasiões. Há textos bíblicos que indicam esta possibilidade. Em 1 Epístola aos Coríntios 7, 12 ao 14, 1 Pedro 3, 1. Lembremos-nos do exposto no tópico 1.2 acerca da experiência de Jesus enquanto na terra. Ele não desanimou e continuou vivendo segundo o plano de Deus. Mais tarde, segundo a tradição, pelo menos 2 de seus irmãos passaram a segui-lo, Tiago e Judas, os quais se tornaram influentes na igreja primitiva. Então, irmãos, claro que nem sempre os nossos entes queridos, familiares, são evangélicos. Então nós temos que o quê? Dar exemplo, testemunho com a nossa vida. A gente não deve tratá-los mal, a gente muito pelo contrário, devemos tratá-los com amor, com carinho, com atenção. Ou seja, eles têm que ver em nós a presença de Deus, do Espírito Santo movendo dentro de nós. E claro, a gente sempre perseverando na fé, na oração, pedindo para que Deus possa ter misericórdia, bondade, amor e venha tocar nesse ente querido para que ele possa ser salvo também. Eu vou estar lendo aqui também alguns versículos, devido ao tempo não vou poder ler todos, mas diz aqui em Gálatas 1,19: irmão de sangue de Jesus, e não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Então aqui está mostrando que Tiago foi o quê? Seguiu o Senhor Jesus, sendo irmão de sangue, ele, ou seja, o quê? Ele foi liberto e passou a ser um seguidor de Cristo, muito importante na igreja primitiva. Vamos passar agora para o tópico 2.3. Casamento, instituição divina para a vida na terra. Aí, primeira coisa importante, está em primeira, eu vou estar lendo aqui, diz assim a palavra do Senhor na revistinha. O próprio Senhor Jesus afirmou que na futura vida ressurreta, ou o mundo vindouro, não haverá casamento. O casamento deve ser também um instrumento que contribua na vida de santificação dos discípulos de Cristo neste mundo. 1 Coríntios 7, 2, 5. O que diz essa passagem, meus irmãos? Vou estar pegando aqui o celular para ser um pouco mais rápido. 1 Coríntios, Epístola aos Coríntios,
7, capítulo 7, 12 ao 14. Diz assim a palavra de Deus: Mas aos outros digo, eu não, Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Então diz assim a palavra do Senhor. Então é aquilo que foi falado. Então, às vezes, o marido aceitou a Jesus e a esposa não. Você tem que perseverar em oração, você tem que continuar com carinho, com amor, com atenção, e orando e pedindo pela libertação dela, porque com a graça de Deus, a palavra diz que serei salvo eu e minha casa. Então, Deus vai estar alcançando o coração da sua esposa. Da mesma forma, o seu filho não está na presença, vamos orar por ele, vamos orar por ela, se for filha, para que possa estar indo pelos caminhos do Senhor. Dando continuidade na revistinha, diz: é importante também lembrarmos que nem todo discípulo de Cristo irá se casar, aos que permanecem solteiros. Portanto, o fato de uma pessoa permanecer solteira não é um problema em si mesmo, assim como casar-se não significa que automaticamente os casados estão isentos de tentações e dificuldades. O relacionamento com Deus é o que faz a diferença para todos, nesta terra e no mundo vindouro. Ou seja, então tem algumas pessoas que optam por não casar, mas são cristãos, fazem a obra do Senhor. Como a gente tem um exemplo muito conhecido, que é o nosso apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz, aqui ó, um minutinho por gentileza, em 1 Coríntios 7, 8, 9. Diz assim a palavra de Deus: digo, porém, aos solteiros e às viúvas que lhes é bom se ficarem como eu. Mas se não pode conter-se, case-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Ou seja, se a pessoa vê que realmente deseja ter uma família, constituir uma família, ter filhos, então essa deve procurar o quê? Como ordenança do Senhor, casar-se, né? Ter uma vida legalmente casado no civil e no religioso, para que possa o quê? Estar sendo abençoado por Deus. Agora, aquele que opta em não casar, ele pode ser um servo do Senhor e, claro, que está se desviando do caminho mau, das coisas que não provém de Deus, assim como os casados também. Então, eu deixo-vos essa palavra, agradeço a atenção de todos vocês. O vídeo é um vídeo bem rápido, até pela dificuldade de estar enviando um vídeo muito grande, então por isso foi um pouquinho corrido, tá? Que Deus abençoe, agradeço a oportunidade, a paz do Senhor, estou com saudade de todos, em brevemente estaremos juntos adorando em Adonai, porque Adonai, Deus é o Senhor. Abraço!